Agora você vê um São Paulo mais racional. E outra, o Dorival já deixou claro, Flávio Prado, ele não quer contratações de peso, ele quer manter o time que ele tem. O grande medo do Dorival nessa janela é perder jogadores. Ele deixou isso claro. Realmente ele deve ter esse medo. O Beraldo, por exemplo, é um baita jogador, jovem. Se tira um Beraldo do time, como o São Paulo tá ali tentando se equilibrar defensivamente e tem uma das melhores defesas do futebol dos times da Série A, se não for ainda melhor, o Beraldo é importantíssimo para isso. Fala, rapaziada, bora para mais um vídeo aí, vamos para as últimas notícias do São Paulo. Hoje tem São Paulo e Tigre, né, pela Copa Sul-Americana, vamos trazer para vocês a provável escalação e várias e outras notícias do São Paulo. Tá, então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like aí, que é muito importante, e bora para o vídeo. Praticamente está classificado na Sul-Americana, é o São Paulo. Vai jogar contra o Tigre, tem aquela história da decisão de 2012, aquele jogo que não acabou. Mas o primeiro confronto deu o São Paulo lá na Argentina. E o tricolor paulista pode perder até por 3 gols, que mesmo assim segue na competição. Pelo amor então, de Deus, hein? deve poupar muita gente, o Dorival. Sem surpresas, hein? Já se passou mais de uma década, mas era São Paulo e Tigre também. Naquela oportunidade, os argentinos bateram. Era a final da Sul-Americana. Era a despedida de Lucas Moura, negociado com o futebol europeu. O São Paulo fez 2-0 no primeiro tempo e saiu na bronca para o que era para ser o intervalo de jogo. Lucas, eles esqueceram de jogar bola, né? Só querem bater. E o juiz não tá sabendo controlar o jogo. Daqui a pouco vai virar bagunça, vai ser pior. Foi o fim da partida. Teve confusão nos vestiários e os argentinos não voltaram para o segundo tempo. E o São Paulo, de Ceni capitão, comemorou o título da Sul-Americana. 11 anos, 5 meses e 15 dias depois, São Paulo e Tigre voltam a se encontrar aqui no estádio do Morumbi. O mesmo palco daquele dia. Brasileiros e argentinos duelam pela liderança do Grupo D na Sul-Americana 2023. A vantagem, mais uma vez, é do time brasileiro. Só um milagre pode tirar o primeiro lugar do tricolor paulista. Os brasileiros têm 13 pontos, os argentinos têm 10. Sabe a diferença entre eles? Com 2 gols de Herisson, o São Paulo derrotou o Tigre lá na Argentina na primeira rodada. Agora, o São Paulo pode até perder por 3 gols de diferença que se mantém na ponta, seguindo diretamente para o grupo dos 16 melhores nas oitavas de final da Sul-Americana. Até por isso, o Dorival Júnior deve mexer no time. A vantagem é para lá de confortável e o ponto futuro pesa muito nessa hora. A nossa sequência ela é muito dura, complexa, 3 competições, em razão disso que não adianta agora eu colocar o porquê de alguns jogadores ficarem fora de atividade em uma ou outra partida, entrando no decorrer dela, caso haja necessidade, porque o nosso objetivo é que nós tenhamos uma equipe sempre forte em todas as rodadas, até porque a nossa sequência não será tranquila, não será fácil, e teremos aí jogos decisivos daqui para frente. Eu estou pensando lá na frente, eu não estou pensando só no jogo de hoje. O ponto futuro aponta. Sábado, o tricolor recebe o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. No meio da próxima semana, também em casa, o duelo vai ser contra o Palmeiras, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Assim sendo, o tricolor, que tem o desfalque certo de Rodrigo Nestor, suspenso, deve entrar em campo logo mais com a seguinte formação: Rafael, Raí Ramos, Alan Franco, Beraldo e Caio Paulista, Luan e Gabriel Neves, Marcos Paulo, Juan ou David, Rodriguinho e Luciano. Luciano, que começou no banco na derrota para o Cruzeiro em Minas, tropeço que deixou o tricolor a 4 pontos do G4 do Brasileirão. Mas tem que ser assim, explica o comandante. Nós temos feito isso para que não tenhamos lesões aí. É difícil explicar isso aí para o torcedor, porque geralmente ele quer que o jogador jogue todas as partidas, atue em todos os momentos, esteja dentro de campo na sua totalidade. Eu procuro aproveitar o que de melhor nós tenhamos para o momento. Mas tem outra coisa: se o São Paulo ganhar hoje, garante a segunda melhor campanha da Sul-Americana. E ainda, se o time do Newell's Old Boys perder ou empatar com o Audax Italiano amanhã, o tricolor, vencendo logo mais, fica com a primeira colocação geral. E assim seguimos.
O tricolor, mesmo criando mais que seus adversários, perdeu 4 dos últimos 6 jogos da temporada. O Tigre está ainda mais irregular. Acaba de estrear um novo técnico, mas ganhou só 3 dos últimos 10 jogos que fez. Agora o reencontro, para relembrar um título importante, para encaminhar o tricolor para as oitavas de final em busca de mais uma conquista de Copa Sul-Americana. E, por falar em contratações, o São Paulo sabe que a janela abre no próximo dia 3 e que não tem fartura financeira. A exemplo de muitos outros clubes no Brasil, eu acho que quem tem que resolver o problema do clube, do time, é esse grupo que está aí. Não esperem a chegada do Messi, do Cavani e de outros... Do Daniel Alves, né? Como foi, que trouxe há pouco tempo. De um jogador desse patamar... Aí porque não acreditem nisso. Se por acaso acontecer... vão aprofundar mais o poço. Isso vale para o São Paulo e para todos aí que ficam anunciando nomes estrelados com salários altíssimos. A gente sabe que ou está jogando para a galera ou é uma postura irresponsável. É isso, Osmar. Agora, a gente falou, né, dessa situação do São Paulo e a gente já deixou claro que parece que o São Paulo está aprendendo. Né, Flávio? Claro, é uma gestão espetacular, está longe disso. Está longe de ser excelente a gestão do Casares. Até mesmo pelo que aconteceu até esse momento. É um São Paulo em crise, um São Paulo em crise financeira, um São Paulo que não paga, né? O São Paulo estava devendo aí luva, direito de imagem de vários jogadores e queria usar o último jogo do Brasileirão para equilibrar suas finanças e conseguir pagar. Está devendo muitos de seus jogadores. Agora, parece que o São Paulo aprendeu, Flávio, que não dá para ficar contratando jogadores do peso do Daniel Alves, como foi. O São Paulo fez contratações bem caras. O Nicão foi contratado por valor, assim, exorbitante. O São Paulo tinha concorrências... 20 milhões. Daniel Alves. Não, Daniel Alves eu falei. Não, mas agora... o valor, se você somar os valores... E agora você vê um São Paulo mais racional. E outra, o Dorival já deixou claro, Flávio Prado, ele não quer... contratações de peso, ele quer manter o time que ele tem. O grande medo do Dorival nessa janela é perder jogadores. Ele deixou isso claro. Realmente ele deve ter esse medo. O Beraldo, por exemplo, é um baita jogador, jovem. Se tira um Beraldo do time, como o São Paulo está ali tentando se equilibrar defensivamente e tem uma das melhores defesas do futebol dos times da Série A, se não for ainda melhor, o Beraldo é importantíssimo para isso. Tem o Pablo Maia, que o Vamp já falou também, que é um jogador importante, que pode despertar interesse. O Dorival tá certo. A grande preocupação hoje tem que ser não perder jogadores. Lembrando que o Eric do Ceará, tá? O São Paulo abriu conversas com o jogador para tentar um pré-contrato. O contrato dele com o Ceará vai até o fim desse ano e a partir do começo de julho ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. O Ceará, por sua vez, não quer perder o Eric e tenta renovar o acordo. Caso ele opte por não assinar o vínculo, uma saída será debater com o São Paulo algum valor para poder liberá-lo no meio desse ano. A multa rescisória atual é de cerca de 30 milhões de reais para o mercado nacional e 50 milhões de reais para o exterior. Mas o jogador, óbvio, sabe que ele não vai ficar preso. O São Paulo acabou de mandar o Orihuela para lá, né? Orihuela. Pro Ceará. Mas provavelmente um pedido do Dorival, que passou recentemente pelo Ceará, fez até um belo trabalho no Ceará, né? Antes de ir para o Flamengo, e deve ter pedido a contratação do Eric por saber que não vai ser um jogador caro e que vai estar livre no mercado. Bom, primeiro, boa tarde. Primeiro, o Dorival, a preocupação do Dorival tem toda a justiça e toda a validade, porque ele sabe que vai perder os jogadores na janela. Vai perder. Você acha essa informação? Não, informação não. Mas, por exemplo, o Beraldo, duvido que não apareça alguém para fazer uma proposta para ele. É um jogador de um nível bem legal. Rodriguinho, são jogadores que estão no mercado, são jogadores bem jovens. Pablo Maia. São jogadores bem jovens e que têm preços razoáveis. E, obviamente, que os empresários desses meninos querem que eles vão embora, cuidar da vida deles.
Então, eu acho muito difícil o São Paulo não perder ninguém. Acho quase impossível. E mais, o São Paulo também não tem um poder de resistência muito forte, né? Começa a entrar uma grana lá, não, um pouquinho mais, não sei o que e tal. Não dá, não tá nadando em dinheiro. Então também vai ter que fazer caixa com esses meninos. Tem compromisso a cumprir. Sobre não contratar, eu acho que aí tá legal. Aí o São Paulo começa a se acertar. Fazer contratações tipo Eric, que não é um jogador que eu conheça bem, mas não deve custar caro, vindo de graça melhor ainda. Apostar em jovens jogadores e ver o que acontece, dar chance para a base. Pelo menos não faz gastos absurdos, né? São Paulo fazer contratações completamente fora da realidade. Segurar os jogadores eu acho muito difícil. Eu acho que os meninos esses que estão se destacando, eles vão sair. Não tem muito jeito, não. Mas o Dorival tá dando um grito de socorro, né? Pô, gente, pelo amor de Deus, já que não vai contratar, me ajuda não vendendo. Mas eu não consigo imaginar o São Paulo conseguindo segurar todo mundo, não. E sobre o jogo de hoje, eu acho natural colocar reservas, porque há outros jogos, outras competições, o elenco é curto. E essa já está resolvida, né? Essa passagem de fase já está resolvida, então acho que é ok, é explicável o São Paulo não colocar o time titular hoje em campo. Então a gente tem aí essa situação. Eu também não sei se ainda é o momento do Beraldo sair, porque o Beraldo jogou pouco por enquanto. Não sei se deu para ele aparecer para o mercado internacional ainda. Pelo que se ouve, já há. Porque esses caras, eles são monitorados. Mas eles são monitorados desde sub-17. Vampeta sabe disso. Sub-17, sub-20. Aí ele era de seleção de base. Então, não é no time, né, que o cara aparece. O cara, quando ele surge, ele já. Você vê, o Ento que foi vendido sem ter estreado no Palmeiras. Então, acho que aí não tem muito jeito, não. Acho. Vamos ver. Agora, Mauro César Pereira, quando a gente fala, né, em Sul-Americana, eu sempre costumo dizer, é um título de expressão? Pode ser, mas é a Série B da Libertadores, que tem muita baba, inclusive, até saírem os times que estão na Libertadores e são eliminados. Aí pode ser que a Sul-Americana fique um pouco mais difícil. Por quê? Porque o aproveitamento do São Paulo na Sul-Americana, ele é muito bom, né? Tem aí 5 jogos, 4 vitórias e 1 empate. Nenhuma derrota. Tá invicto por enquanto na Sul-Americana. 11 gols marcados e nenhum sofrido. Pra gente ver o nível, né? Principalmente também desse grupo do São Paulo. O São Paulo não sofreu um gol nessa Sul-Americana. 60% de aproveitamento. Agora, dá pra gente ter como base, Mauro, Sul-Americana, já, como eu disse, eu acho um torneio que vem ficando cada vez mais fraco. E outra, a gente tem aí possíveis mudanças nesse time do São Paulo. Por quê? Porque o Dorival vai poupar jogadores. Ele quer focar no jogo contra o Fluminense pelo Brasileirão, ele não deve usar o Arboleda, o Caleri e pode poupar outros grandes nomes. Tem razão, né, Mauro? Já passou, não precisa ser o melhor da fase de grupo, já que o São Paulo está invicto e deve ganhar do Tigre mesmo poupando. Mas a Sul-Americana, principalmente nesse começo, é muito baba, Mauro. A chave do São Paulo é fácil, sem dúvida alguma, né? Acho que os números mostram isso, né? Agora, você falou da Sul-Americana, o São Paulo hoje é um time de Sul-Americana, não é um time de Libertadores. O São Paulo está no lugar dele. Está no lugar dele. O que o São Paulo faria na Libertadores esse ano, se estivesse na Libertadores? Seria candidato ao título? Provavelmente não. Ia ficar ali, como outros times ali, como o Corinthians. O Corinthians é time de Sul-Americana. Talvez nem seja de Sul-Americana. Se amanhã perder para o Liverpool, vai jogar com o time de garotos, tudo indica, o time reserva, né? E o time uruguaio, para o Liverpool do Uruguai, jogar a Sul-Americana, depois de passar na fase de grupo, será excelente. Ganhar do Corinthians é fazer história. Então o time uruguaio, que já andou aprontando para cima de Del Valle, de Argentinos Júnior, ele amanhã pode eliminar o Corinthians e avançar. Porque o Corinthians hoje é um time de Sul-Americana. O São Paulo é um time de Sul-Americana. Se fosse a Libertadores, seria um coadjuvante. Essa é a realidade atual. Então ele está no lugar dele. O São Paulo está no lugar dele. Agora, a competição ela vai ficando interessante, não só quando entra alguns times da Libertadores, mas tem alguns times aqui que acho que vale registrar. O Botafogo, líder do Brasileiro, está na Sul-Americana. A LDU, que já foi campeã da Libertadores, da Sul-Americana, e sempre disputa a Libertadores, está lá, na chave do Botafogo. Tem o Guarani do Paraguai, que o Corinthians conhece bem, né? O Bragantino, que outro dia goleou o Flamengo, também está na Sul-Americana. O Estudiantes, 4 vezes campeão da Libertadores, disputa a Sul-Americana, né? Falei já do São Paulo. O News Old Boys também disputa. Que é a atual melhor campanha. Na chave do Santos, né? O time que já foi vice-campeão. O Defensa e Justiça, que é um time sempre aí que briga, que incomoda, já jogou Libertadores, é o outro que está lá. O Milionários, que é um time grande da Colômbia também.
E tem o Goiás Universitário, que tem muita torcida lá no Peru, mas é um time fraco. O Goiás também é um time que hoje está muito fraco. O Fortaleza está na Sul-Americana. O São Lourenço está na Sul-Americana, mas deve ser eliminado. O Palestino está à frente do São Lourenço. Então tem algumas camisas legais, alguns times com história. Ele fala Série B tem que ter competição para os outros times, Exato. Né? Dá para todo mundo Libertadores. Ela vai ficar mais interessante depois. A Copa da UEFA. A Liga Europa é a mesma coisa. Você tem lá times de Champions League que eventualmente estão ali. O Manchester United andou disputando, perdeu o final, porque naquele momento era time de Liga Europa, não era time de Champions League. Agora voltou para a Liga dos Campeões para a próxima temporada. Mas acho que o São Paulo está no habitat dele. O habitat de São Paulo no cenário sul-americano hoje é a Sul-Americana, não é a Libertadores. Fato, isso é fato. A história de São Paulo é uma coisa, o momento de São Paulo é jogar a Sul-Americana mesmo, e está muito bom. Onde ele Mas consegue, é um título onde que ele dá pra considerar consegue de expressão hoje? Onde ele consegue ser competitivo, tanto que lidera a chave, pode ser a melhor campanha. Nenhum gol sofrido. Então, é uma maravilha, no mundo ideal, é uma maravilha. Mas é uma competição que dá pra ser considerada de expressão hoje? Eu já não acho tanto. É um título internacional, não é Libertadores, mas é um título internacional, você coloca no currículo, eu acho que... E nesse momento do clube, é o título possível. O São Paulo na Libertadores disputar o título seria assim, super improvável, muito improvável. Poderia até acontecer. Mata-mata, tem aquela coisa, a gente viu agora na Champions League uma chave fortíssima, onde o Real Madrid e o Manchester City se enfrentaram, e na outra chave você tinha o Napoli, a Inter, o Milan e o Benfica. 3 italianos, a chave era bem mais fraca. Bem mais fraca. Então pode acontecer. Você está numa Libertadores, mas a tendência de São Paulo na Libertadores não seria jogar pelo título, certamente não seria. Como ele não consegue jogar na Copa do Brasil, como no Brasileiro fica mal colocado. Essa é uma realidade desse momento histórico do clube. Agora, ganhar a Sul-Americana acho que é importante, tanto que ano passado perdeu a final para o Independente Del Valle e foi extremamente frustrante para o torcedor. Né? O Flamengo fez uma final contra o Independente, perdeu no Maracanã, também foi frustrante. Acho que você está na competição, está para ganhar. É o que é possível no momento. Eu acho que aí tem que remar por essa taça aí, que é uma taça viável das 3 competições que o São Paulo disputa, em tese até a menos difícil, digamos assim.